E aí, agora chegou a hora da nossa aula de história, né? Então a gente vai falar daquilo que a gente já estudou, que foi a descoberta do fogo, a descoberta da agricultura, os povos nômades sedentários e também um pouquinho sobre as primeiras cidades, né? Eu coloquei um videozinho aqui pra gente entender melhor como que foi a descoberta do fogo. Bom, então nesse vídeo a gente pode ver um homem pré-histórico, né? Encantado e também preocupado, curioso com essa nova coisa que ele está vendo. O quê? O fogo. Vê que ele não conhece, que ele chega perto, a gente sabe que não pode chegar perto do fogo, pois aí ele queima, é perigoso. Então ele não conhece, chega perto, fica admirado com isso. E como que isso aconteceu? Né, os raios, eles caíam nas florestas, né, nas matas e causavam incêndios. No começo, os seres humanos da época, né, tinham até um pouco de medo, mas depois viram para que o fogo era tão útil, né, para afastar animais perigosos da época, para cozinhar, se aquecer na época do inverno, de muito frio. E então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os povos nômades, né? Antigamente, essas pessoas, elas viviam em grupos, pois era mais fácil de sobreviverem, né? Na época não existiam cidade e as pessoas viviam no campo, ao ar livre, em meio de animais, de fenômenos da natureza. Então, viver em grupo sempre foi mais fácil, né? Hoje em dia a gente também não vive em grupos, né? Que são as nossas famílias, nossos colegas. Então, elas viviam, esses povos viviam de caça, de pesca e de colheita de alimentos. Na época, eles não sabiam plantar nem cuidar de animais. Então, eles chegavam em uma região, não sabiam plantar nem cuidar de animais. Então, eles chegavam numa região. Ali tinha plantações, né? Tinha alimentos
da natureza. Eles comiam, colhiam e comiam todos aqueles alimentos, caçavam todos os animais que tinham ali naquela região, e quando os alimentos acabavam, quando os animais acabavam, não tinha como mais caçar. Quando acabava, quando os alimentos acabavam, quando acabavam os animais, quando não tinha mais como colher, quando não tinha mais como caçar, porque acabou tudo, eles iam para outra região em que tinha mais alimentos, que tinham mais animais, caçavam, comiam tudo que tinha ali, e quando a comida era escassa, acabava ali naquela região, iam para outra. Então, eles iam de regiões em regiões em busca de alimento. Eles ganharam um nome, por conta disso, de povos nômades. O que significa nômades? É que não tinham uma residência fixa, que não tinham uma moradia fixa, né? Pois eles se deslocavam de lugar para lugar em busca de comida para a sobrevivência. Agora vamos falar um pouquinho da descoberta da agricultura. Como que foi isso, né? Os primeiros grupos humanos, eles iniciavam suas tarefas de uma forma organizada, né? As tarefas eram bem distribuídas entre homens e mulheres, mas em algumas regiões e algumas pesquisas dizem que não, que tanto as mulheres quanto os homens também caçavam, pescavam, colhiam, não tinha tanta divisão entre essas tarefas, né? Mas comumente, né, os homens caçavam mais e pescavam, enquanto que as mulheres, elas praticavam a colheita, pois eles não sabiam plantar, eles apenas colhiam o que tinham ali e comiam. Mas, observando, né, o comportamento de plantas, as mulheres percebiam que algumas possuíam sementes. E quando essas sementes caíam no chão, elas geravam uma nova planta, crescia outra. E que essa planta ela precisava de cuidados para gerar novos frutos, né? E foi assim então que surgiu a agricultura, uma atividade muito importante para a manutenção da nossa sobrevivência, né, do nosso organismo. Então, as mulheres descobriram que elas podiam plantar, que as sementes de outras plantinhas geravam novas plantas. Essa descoberta ela foi um grande passo, um grande marco na nossa humanidade, pois ao pouco os seres humanos da época foram aprendendo e desenvolvendo a agricultura, e foi um grande meio para a sobrevivência própria, né? Eles poderiam sobreviver com aquilo ali, eles podiam plantar, colher, eles podiam vender aquilo que eles plantavam, eles podiam trocar, né? Então, podendo colher, plantar, olha, nessa região comi tudo que tinha aqui. Preciso ir para outra em busca de mais? Não, eu posso continuar aqui. Eu posso plantar com as sementes daquilo que eu comi e ali vai nascer novas plantas. Eu não preciso mais ir para outra região em busca, porque agora eu já sei plantar. Eu sei fazer nessa terra comer o que ela dá e plantar mais nela. Então, aos poucos, esses seres humanos foram deixando de ser nômades e começaram a se chamar sedentários. Por quê? O que é sedentários? Sedentários, diferente de nômades, são aqueles que possuem moradia fixa, né? Eles podiam ficar naquele mesmo lugar, pois ali eles podiam plantar. E ao longo do tempo, eles também foram desenvolvendo a pecuária, que é a criação de animais. Então, eles ficavam na mesma região, né? Eles plantavam, eles cuidavam de animais para que nascessem mais. E assim, eles não precisavam ir para outra região em busca de alimentos, podiam continuar ali onde que eles estavam, né? E assim foram surgindo as primeiras cidades, né? Os seres humanos foram desenvolvendo mais técnicas de agricultura e de pecuária, foram tendo mais tempo para as famílias, para construir objetos e utensílios, por exemplo, pratos, jarros, para também armazenar aqueles alimentos que eles começaram a ter com abundância, com mais quantidade do que tinham antes, né? Então, assim foram surgindo as primeiras cidades. Mas lembrando que as plantas precisam de cuidados, os animais também. E para cuidar de plantas e animais, a gente precisa de quê?
de água, né? Principalmente de água. Então, essas primeiras cidades, elas foram surgindo à margem de grandes rios. Então, essa foi nosso resuminho de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E já sabem, né? Não entendeu? É só comentar aqui lá na nossa plataforma do Google Sala de Aula que eu respondo tudinho, tá bom? Beijo!